Do esporte, Alice Queiroz está na área com muito futebol. Fala, Alice! Fala, Polito! Boa tarde a todos. É isso, semana começando sempre com a rodada do fim de semana. Então, bora falar dos campeonatos estaduais, começando pelo Catarinense. 6 jogos movimentaram a competição. Barra e Joinville, Brusque e Avaí ficaram no 0-0. Mas nos outros confrontos, teve rede balançando. O Santa Catarina superou o Caravaggio pelo placar de 3-1. Os gols do time da casa foram marcados por Alex Gonçalves, de Paula e Patrick Fabiano. O gol do time de Nova Veneza foi anotado por Gênesis. A Chapecoense venceu o Marcílio Dias jogando em Xanxerê. Na primeira etapa, Mário Sérgio desperdiçou um pênalti. Depois, o atacante se redimiu e garantiu a primeira vitória do Verdão do Oeste, marcando o único gol do jogo na segunda etapa. Chapecoense 1, Marcílio Dias 0. E para fechar, o Criciúma já levantou o primeiro troféu do ano. O Clube Carvoeiro venceu Concórdia por 2-0 nessa segunda rodada do Catarinense e garantiu o título da Recopa. Os gols da vitória foram marcados no segundo tempo, com Thalisson aos 2 minutos e Marcelo Hermes aos 47. No apito final, a torcida e os atletas fizeram a festa no Heriberto Wilson. E a partida entre Figueirense e Hercílio Luz foi meio frustrante para a equipe alvinegra, que levou um empate no finalzinho do jogo. O Figueirense recebeu o Hercílio Luz no Orlando Scarpelli e viu a vitória escapar nos últimos instantes. O time alvinegro abriu o placar no primeiro tempo, aos 35 minutos, com Johnny Douglas. Na etapa final, já nos acréscimos, Ingro, atacante do Leão do Sul, balançou a rede para deixar tudo igual. Figueirense 1, Hercílio Luz também 1. Tá aí, Alisson Francisco, nosso comentarista esportivo, já está com a gente para falar sobre a dupla da capital. Boa tarde, Tudo bem, Alisson? Alice? Boa tarde, amigo ligado no BG. Mais um empate para a conta do Figueirense, um empate bem amargo, né? Decepcionante para o torcedor alvinegro que foi ao Orlando Scarpelli, até com um bom público, né? Se esperava um pouquinho mais, mas foi um sábado de sol, de muito calor. Algumas pessoas aproveitam para curtir a família, ir para a praia e acabou esvaziando a arquibancada no Orlando Scarpelli. Mesmo assim, teve público, o torcedor foi para apoiar, incentivar. O primeiro tempo do Figueirense foi melhor do que a segunda etapa, foi mais intenso antes do intervalo, depois recuou demais, chamou o adversário e acabou tomando esse gol no finalzinho da partida e evitando, né, que o Figueirense conquistasse essa primeira vitória. Mas é bom a gente falar o que a gente vem destacando aqui, inclusive, Alice. É o início de um projeto, é o início de um trabalho. O Thiago Carvalho está fazendo uma modificação muito grande, é um time novo no Figueirense. Mais uma vez ele teve que mexer na escalação, teve algumas estreias, como o próprio Yuri, que entrou na lateral e já deu um suporte melhor para a equipe do Figueirense. A gente já viu uma evolução na questão da distribuição da bola, no toque mais requintado, mais refinado, diferente da primeira rodada, que eles sentiram demais a falta de entrosamento. Então a gente está vendo uma evolução. A questão é, o torcedor alvinegro que está realmente chateado com as campanhas das últimas temporadas, vai ter a paciência necessária para esperar essa evolução? Esse é o questionamento. O Figueirense vai pegar na sequência, no meio de semana, o Criciúma. E depois tem o Clássico. Então, se não engrena, não empolga, e aí sofre uma derrota para o rival, o Avaí, já vira uma crise. Então, por tudo isso, o Campeonato Catarinense é muito complicado, né? Rodada em cima de rodada, precisa vencer logo. E falando em Avaí, o Avaí ficou no empate 0 contra o Brusque. Alguns fatores, eu acredito que tenham influenciado na partida, como, por exemplo, a paralisação de 40 minutos por conta de uma ambulância. Isso não existe, Alice. Isso aí é amadorismo puro, né? Um campeonato catarinense que fica paralisado 40 minutos, quase 40 minutos um jogo, porque não tem ambulância, é absurdo. Isso não existe no futebol profissional. E a gente presenciou, viu isso no fim de semana, infelizmente, lá no Vale do Itajaí, no jogo entre o Avaí e o Brusque no Augusto Bauer. Outro detalhe negativo, o gramado. Gramado muito ruim do Augusto Bauer, gramado sintético que atrapalhou tanto o Avaí quanto o Brusque nesse jogo. O Avaí também não com tanta evolução assim, mostrou um pouquinho mais de futebol, vem evoluindo também a passos lentos, né? A gente até esperava um pouquinho mais desse Avaí no início de temporada, mas a gente sabe que o trabalho foi muito curto.
A pré-temporada ela não existe, então o técnico Anderson Moreira está tentando encaixar e colocar esses jogadores no melhor ritmo. Ainda falta ritmo de jogo para o Aleph Manga, falta ritmo de jogo, até tempo de bola para o Kleber, o Marquinhos Gabriel também na questão física precisa evoluir e não tem um entrosamento ainda, não deu liga esse Avaí. Bom, e falando da dupla da capital, né, como você bem mencionou, o clássico ainda tem uma rodada antes, mas fim de semana é clássico, né? Aquela expectativa para as duas equipes, que inclusive já saiu o valor dos ingressos bem salgadinhos, R$200. Tá lá no nosso site, né? Portal ND+, dá uma conferida lá em todos os detalhes, as informações do clássico, que já começou a semana envolvendo essas duas equipes e o clima de rivalidade é muito grande em Floripa. Tá certo, obrigada. Fechou, Alice? A gente se fala ao longo da semana. Grande abraço ao pessoal. Para fechar, hora de acompanhar os gols do Paulistão. O Santos empatou com a Ponte Preta e o Corinthians venceu mais uma. Em jogo transmitido pela NDTV Record, o Corinthians saiu na frente do Velo Clube com um gol de falta de Igor Coronado. O Velo Clube deixou tudo igual com o Daniel Amorim, mas Thales Magno deu um jeito de garantir a vitória para o Timão. Final, Corinthians 2, Velo Clube 1. Em Campinas, a Ponte Preta abriu o placar contra o Santos com Jean Dias. Só que o camisa 11 do Peixe e artilheiro do Paulistão, agora com 3 gols, Guilherme igualou o placar. Ponte Preta 1, Santos também 1. O Palmeiras enfrentou o Noroeste fora de casa e foi a equipe do interior paulista que marcou o primeiro com Carlão. O Alviverde chegou ao empate com Thales. Final, Noroeste 1, Palmeiras também 1. Seguimos acompanhando os jogos e os bastidores para te deixar bem informado por aqui. Uma ótima semana a todos. Polito, eu volto contigo. Obrigado, Alice. Vamos torcer para que o futebol possa marcar mais gols, né?